Vamos dar continuidade, então, ao estudo do provimento 93 de 2020. A gente está agora no artigo 127. Aqui, gente, agora são 3 artigos só, que vão falar sobre o apostilamento de documentos públicos produzidos no território nacional, ou seja, um documento público brasileiro que está querendo, que a gente quer que produza efeitos fora do Brasil, tá bom? A emissão, artigo 127, a emissão de apostila deve observar o disposto no provimento da Corregedoria número 62, de 14 de novembro de 2017, e na resolução do CNJ número 228, que regulamenta a aplicação no âmbito do Poder Judiciário da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada na Haia em 5 de outubro de 1961, Convenção da Apostila. Artigo 128. As manifestações de interesse na prestação de serviços de apostilamento deverão ser encaminhadas à Corregedoria Geral de Justiça por meio do canal Fale com o TJMG. Isso daqui, gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode utilizar esse canal. Em caso de extravio ou de inutilização do papel de segurança utilizado para o ato de aposição da apostila, as autoridades apostilantes deverão inserir as informações diretamente no sistema eletrônico de apostilamento. Então, gente, o apostilamento hoje a gente tem um sistema próprio para realizar, a gente tem que seguir as orientações constantes no provimento do CNJ, e nessa resolução, e elas são muito específicas e é bem detalhado o sistema. Aqui no provimento a gente não tem tanta regulamentação, né, não tem praticamente regulamentação nenhuma a respeito disso. Agora a gente vai falar sobre os documentos produzidos eletronicamente. Então, gente, são aqueles documentos que eles já são produzidos de forma eletrônica, tá? Então, não são documentos que eles são materializados, desmaterializados, nada disso, tá? Então, é um documento que ele já é produzido de forma eletrônica. Então, nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da Medida Provisória 2200, que institui a infraestrutura de chaves públicas brasileira, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação em autarquia e dá outras providências, as declarações, esse artigo, né, nos termos desse parágrafo 1º do artigo 10, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Gente, o que é isso? A gente tem várias formas de assinatura eletrônica. A gente tem a assinatura eletrônica simples, a qualificada e a avançada. Então, nós temos hoje no Brasil esses 3 tipos de assinatura eletrônica. A simples é a mais simples de todas, a qualificada é aquela que ela tem um grau de segurança maior e existe a avançada. A avançada, gente, ela é feita através do certificado eletrônico disponibilizado pela ICP Brasil, validado pela ICP Brasil. Então, quando tem esse certificado eletrônico, né, que pode ser através de um token, pode ser na nuvem, né, que a assinatura eletrônica ela vai ficar armazenada, o certificado digital ele vai ficar armazenado ou na nuvem ou no token, ou no cartão, né, se for pela ICP Brasil, ela é uma assinatura eletrônica avançada. A assinatura eletrônica avançada, gente, não existe dúvida quanto à sua aceitabilidade, tá? Então, qualquer órgão, ele tem que aceitar a assinatura eletrônica avançada para qualquer tipo de declaração, tá? Então, não existe dúvida. Aí, o que pode existir é algum tipo de restrição no caso das assinaturas eletrônicas simples ou qualificadas, tá bom? Parágrafo único. O documento eletrônico produzido na forma do caput deste artigo pode ser objeto de registro ou averbação, de acordo com a legislação vigente, devendo o oficial de registro, para tanto, consignar a data e a autenticidade das assinaturas eletrônicas constantes do documento, bem como se o documento sofreu alterações após ter sido assinado por qualquer de seus signatários. Tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, né, no nosso caso, que é um cartório de RCPN com notas, se a pessoa quiser fazer um registro de nascimento e ao invés dela chegar no cartório e preencher a ficha com todos os dados que a gente solicita, que são os dados de qual nome vai ser dado, todas as informações que não constam da DNV, né? Se a pessoa ela não quiser preencher a ficha, mas ela quiser fazer isso de forma eletrônica, né, nos mandar assinado de forma eletrônica, não existe problema nenhum e a gente precisa aceitar.
Artigo 131. O disposto no parágrafo 1º do artigo 10 dessa medida provisória não impede a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então, desde que seja aceita algum outro tipo de assinatura eletrônica, né, simples ou qualificada, será válido, né? Artigo 132. Os serviços notariais e de registro devem observar na recepção dos documentos eletrônicos as normas técnicas e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que eles produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais, nos termos do Decreto Federal 10.278. De 18 de março de 2020, que regulamenta o disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º da Lei 13.874 e no artigo 2º-A da Lei 12.682, de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Então, gente, por exemplo, a gente está lá no cartório de notas, no tabelionato de notas, e as partes trouxeram documentos para embasar esse ato de notas, e são documentos que a gente vai precisar arquivar para fundamentar o nosso ato de notas. Então, as partes vão ali nos apresentar os documentos originais. Esses documentos originais, eles vão ser digitalizados, e quando eles são digitalizados e colocados no nosso sistema, nós estamos atestando que aquele documento ele foi conferido com o original. Se ele foi conferido com o original, não há problema algum em aceitar esse documento. Agora, imagina se a parte chega com uma cópia que já dá indícios de que ela foi manipulada. Nós não podemos aceitar, né? Porque nós precisamos conferir a autenticidade desse documento com o original. A mesma coisa de um documento que ele seja eletrônico, por exemplo. A gente tem muito já difundido hoje a CNH digital. Então, a CNH digital, ela é um documento que, ela sendo enviada para o cartório, o próprio arquivo eletrônico, a gente consegue conferir a validade daquele documento, a autenticidade daquele documento. Então, não há problema nenhum em aceitá-lo. Nós não podemos aceitar como documento para embasar a prática de um ato, por exemplo, uma cópia do ato eletrônico. Aí não há possibilidade, tá? Agora vamos lá, mudando de assunto, agora a gente vai falar sobre o selo de fiscalização eletrônico. Então, toda vez que a gente pratica um ato no cartório, esse ato ele vai ser selado, né? E uma forma da gente fazer isso aqui em Papagaios, né, a gente vai selecionar quais atos que vão ser selados naquele documento, né, e isso é uma coisa que tem que ter bastante atenção. Então, olha, esse ato que eu estou fazendo agora, por exemplo, vou emitir uma certidão de estado civil. Quais atos eu vou usar para selar essa certidão? Né? E isso é muito importante, né? Para selar com os atos corretos, porque esse selo ele fica totalmente vinculado àquele documento, e esse selo que vai no documento, né, para a parte, ele é um selo que consegue ser auditado e qualquer pessoa consegue verificar a autenticidade desse selo no próprio sistema do tribunal. Eu acho que eu já até expliquei em outro vídeo, né, que como o cartório ele tem até meio-dia do dia seguinte para fazer o envio desses atos ao tribunal, a partir do momento que a gente envia esses atos para o tribunal, qualquer pessoa pode consultar o número daquele selo no tribunal e vai conseguir ver todos os dados. Quem que emitiu, qual foi o horário, o número do selo, qual ato que foi, todas as informações, o cartório, todos os dados, tá bom? Então, vamos lá, artigo 133. A prática dos atos notariais e de registro no Estado de Minas Gerais será realizada obrigatoriamente com a impressão do número do selo de fiscalização eletrônico ou com a fixação de etiqueta autoadesiva ou adesiva de segurança com o número do selo de fiscalização eletrônico, na forma prevista na portaria conjunta do TJMG, da Corregedoria Geral de Justiça, da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais, número 9, que institui o selo de fiscalização eletrônico no âmbito dos serviços notariais e de registro do Estado de Minas Gerais. Tá bom? O selo de fiscalização eletrônico deverá ser aposto ou impresso nos documentos e papéis expedidos ou submetidos a exame quando da prática de atos notariais e de registro. Então, todos os atos que nós praticamos no cartório,
obrigatoriamente eles têm que ser selados, porque é no selo, no momento da emissão do selo, que comprova que aquele ato foi praticado. Então, aquele ato foi praticado naquele momento da emissão do selo, tá? Agora, outro assunto também, agora são tópicos menores, né? E aí a gente vai acabar abordando muitos tópicos no mesmo vídeo. Então, esse tópico agora dos emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Acho que no vídeo anterior, né? Eu falei um pouquinho, expliquei um pouquinho sobre a composição do valor que a parte paga, né? E aí é que a gente vai tratar sobre isso. A contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro e o recolhimento da TFJ observarão ao disposto na Lei Estadual 15.424. Então, gente, essa Lei 15.424 é a lei de emolumentos e todos os anos a gente tem a atualização dos valores constante nessa lei. Essa lei que nesta lei que a gente tem a tabela de emolumentos dos atos que são praticados por todos os cartórios do estado de Minas Gerais. Assim como acontece em Minas Gerais, acontece em todos os estados brasileiros. Todos os anos a gente tem a atualização dessa tabela de emolumentos para que os valores sejam atualizados, tá? O ato notarial ou registral relativo à situação jurídica com conteúdo financeiro será praticado com base nos parâmetros constantes no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Estadual 15.424, prevalecendo o que for maior. Então, gente, vamos dar uma olhada lá na Lei 15.424. 15.424. Artigo 10, parágrafo 3º, né? Aqui, ó, artigo 10. Os atos específicos de cada serviço notarial ou de registro para a cobrança de valores nos termos das tabelas constantes do anexo desta lei são classificados em... então, aqui eles têm a classificação, e aí vamos lá, parágrafo 3º. Para fins de enquadramento nas tabelas relativamente aos atos classificados no inciso 2º do caput deste artigo, inciso 2º é atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, serão considerados como parâmetros os seguintes valores, prevalecendo o que for maior, observado o disposto no parágrafo 4º. Então, primeira coisa, preço ou valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes. Valor do imóvel estabelecido no último lançamento efetuado pelo município para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, ou pelo órgão federal competente para efeito de cobrança de imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR. Ou, então, olha só, gente, tá vendo que são critérios. Só que aqui, para efeito de emolumentos, a gente vai considerar o que for maior, tá? O valor do bem ou direito objeto do ato notarial ou registral, utilizado para fins do recolhimento do ITBI, a qualquer título, ITBI, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição ou do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens e direitos, que é o ITCD. Ou ainda, o resultado da divisão do valor do mútuo pelo número de registros a serem feitos, limitado ao potencial econômico de cada bem, nos registros afetos ao crédito rural, quando 2 ou mais imóveis ou móveis situados ou não na mesma circunscrição imobiliária e que tenham ou não igual valor forem dados em garantia no caso de hipoteca, alienação fiduciária ou penhor. Ou o valor do saldo devedor em registro de contrato de alienação fiduciária e de reserva de domínio, obrigatório para expedição de certificado de propriedade. Ou o valor do sinal em registro de recibos de sinal de compra e venda. Ou o valor da soma das 12 primeiras parcelas mensais do contrato ou do total de meses em contrato de leasing, quando o prazo for inferior a 12 meses. Ou o valor do crédito cedido em cessão de crédito, ou o valor da dívida exequenda em registro de penhor, arresto e sequestro, ou o resultado da divisão do valor da dívida exequenda pelo número de imóveis nos registros de penhor, arresto e sequestro, quando 2 ou mais imóveis foram objeto de construção, estejam ou não situados na mesma circunscrição imobiliária, tenham ou não igual valor em relação a cada um dos registros. Ou ainda, o valor do negócio jurídico celebrado no registro de hipoteca, alienação fiduciária de bem imóvel ou móvel e penhor, relacionados a contratos firmados por meio de cédula de crédito rural, de cédula de produto rural, bem como de cédula de crédito bancário para fins rurais, devendo
podendo os emolumentos ser cobrados com redução de 50% dos valores previstos na alínea E do número 5 da tabela 4, constante no anexo desta lei, e no caso de crédito rural oriundo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, ou em favor do agricultor familiar que tem a declaração de aptidão ao PRONAF com redução de 75%. Ou ainda no registro do contrato de locação, o valor da soma dos aluguéis mensais, tratando-se de contrato com prazo determinado, o valor da soma de 12 aluguéis mensais, tratando-se de contrato com prazo indeterminado, ou o resultado da multiplicação do índice de reajuste sobre o número de meses, tratando-se de contrato com cláusula de reajuste. Ou ainda, o valor total dos bens móveis e semoventes e o valor de cada unidade imobiliária transmitidos, excluída a ameação na lavratura de escrituras de inventário e partilha, independentemente do número de quinhões e herdeiros. Ou ainda, olha a quantidade de critério. O valor correspondente ao que exceder a ameação na lavratura da escritura de separação ou divórcio consensuais, independentemente da quantidade de bens e direitos partilhados. Ou ainda, o valor dos bens e direitos a serem registrados quando se tratar de registro do formal de partilha. Aí, para fins do enquadramento a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, serão considerados ainda os seguintes parâmetros. Aí aqui vai falar só sobre as hipóteses de registro, então eu vou... Mas vocês estão entendendo que existem vários critérios, né, para utilizar como parâmetro para encaixar na tabela de emolumentos quando for um ato com conteúdo financeiro, ok? Então, vamos lá. Aqui, voltando, né, para o provimento 93, vamos lá. Se o preço ou valor econômico do bem ou do negócio jurídico, inicialmente declarado pelas partes, bem como os demais parâmetros previstos em lei, estiverem em flagrante dissonância com seu valor real ou de mercado, será previamente observado o seguinte: o tabelião ou oficial de registro, na qualidade de agente arrecadador de taxas, esclarecerá ao usuário sobre a necessidade de declarar o valor real ou de mercado do bem ou negócio. Inciso 2º, sendo acolhida a recomendação, o ato será praticado com base no novo valor declarado, que constará do corpo do ato. Inciso 3º, não sendo acolhida a recomendação, poderá ser instaurado o procedimento administrativo de arbitramento de valor perante o diretor do foro, adotado o procedimento previsto nos artigos 150 a 161 deste provimento conjunto. Parágrafo 2º, o novo valor declarado ou arbitrado será utilizado tão somente para fins de recolhimento da TFJ e dos emolumentos. Então, olha só, gente, vamos tomar muito cuidado com essas disposições aqui. Nós aqui somos um cartório de notas. Então, no cartório de notas, usualmente, os imóveis eles são avaliados em valores superiores aos valores transacionados. E isso faz com que os emolumentos e, consequentemente, os impostos incidentes sobre essa transmissão, né, o ITCD ou o ITBI, eles sejam calculados sobre esse valor maior, né? Mas aqui em Papagaios acontece algo bem diferente, que é os imóveis serem avaliados em valores muito abaixo do valor transacionado. Então, como a gente vai cobrar os emolumentos sobre o valor que for maior, a gente geralmente considera como parâmetro o valor da transação. E aí a gente tem essa situação aqui. Quando a gente vê que a transação e a avaliação estão em valores em dissonância com o valor real, o valor de mercado, aí a gente vai tomar esse procedimento aqui. O que acontece é que o tabelionato de notas, ele é um cartório que é de livre escolha das partes envolvidas. Então, é um cartório que não é obrigatório que seja escolhido em determinado local ou determinado cartório. Então, é complicado realizar esse procedimento, porque uma vez que você questione a parte sobre o valor daquela transação ou valor de mercado, a parte pode optar por simplesmente não realizar o ato mais no cartório. Pode levar para outro cartório que, se não observar esse critério, provavelmente vai praticar o ato. Então, essa é uma situação muito delicada, tá? Isso daqui funciona bem, né, no cartório de registro de imóveis. Já no tabelionato de notas, em que é livre a escolha, é um pouco mais delicado, né? Aqui em Papagaios nós tivemos uma situação até hoje, em que aconteceu uma situação muito bizarra disso, em que o valor declarado era um valor absurdamente inferior ao valor de mercado, e o valor de avaliação municipal também era
absurdamente inferior ao valor de mercado, e quando questionada a parte e questionado a direção do foro, não houve opção a não ser devolver para a parte os emolumentos que estavam em depósito prévio, adiantados, e a parte foi praticar o ato em outro tabelionato de notas que acatou o valor declarado. Então, é uma situação bem delicada para o tabelionato de notas, principalmente em situação em que a avaliação é feita em valor inferior ao valor de mercado ou valor real, né? E valor bem inferior ao valor declarado como da transação. Artigo 136. No preenchimento do relatório mensal referente à declaração de apuração e informação da taxa de fiscalização judiciária, DAP, gente, a DAP é um relatório que a gente tem que enviar todos os meses para o Tribunal de Justiça, e ele consta todos os atos praticados no mês, os códigos, a quantidade de códigos, a quantidade de cada código praticado, quais atos foram gratuitos, quais atos foram pagos, com detalhes separados por semanas, né? Porque a gente vai tratar sobre isso. A TFJ, que é a taxa de fiscalização judiciária, ela é recolhida semanalmente, então a gente tem uma divisão em semanas, e nessa DAP a gente tem todas essas informações separadas por semana, mas isso tudo feito de forma eletrônica, de forma bem simples. Então, no preenchimento do relatório da DAP, a quantidade de atos praticados e os respectivos códigos de recolhimento contidos no anexo 2 da portaria conjunta, que disciplina o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária, o controle e a fiscalização dos atos praticados pelos serviços notariais e de registro de infrações e penalidades, deverão ser acompanhados das descrições complementares constantes do campo desconto/isenção referentes aos tipos de tributação do SISNOR. Isso tudo é feito de forma eletrônica pelo próprio sistema, né? Porque como no sistema, ao fazer o recibo, já tem a opção lá própria tributação, né? E como regra a tributação é normal. Apenas excepcionalmente a gente tem o caso de tributações diferentes, como no caso de ofícios dos órgãos públicos que solicitam certidão de estado civil, ou órgãos públicos que solicitam certidão de ato notarial. Então, são códigos, a gente precisa utilizar um código de tributação específico, e esse código de tributação específico, ele vai para a DAP, e esse código de tributação também é considerado para efeito de compensação dos atos praticados, dos atos que vão ser compensados pelo Recomp. Tá? Então, por isso a importância de tudo no sistema estar interligado e de entender essa importância o recibo feito de forma equivocada, ela faz com que tenham várias consequências. Então, recibo errado vai ser selado errado, vai ser enviado o selo errado para o tribunal, vai ser gerado uma DAP errada, vai ser compensado errado ou não compensado o ato. Então, assim, é muito importante que cada funcionário, cada escrevente tenha essa exata noção de como que todas as coisas no sistema elas estão interligadas, né? E o impacto, muitas vezes, de um ato errado tem em todo o sistema. Artigo 137. O tabelião e o oficial de registro cotarão os valores à margem do documento a ser entregue ao interessado e no livro, ficha ou outro apontamento a ele correspondente, constantes do arquivo da serventia, bem como fornecerão ao usuário recibo circunstanciado, no qual constem. Gente, essa primeira parte aqui, o tabelião e o oficial de registro cotarão os valores à margem do documento. O que é isso, gente? No próprio selo, e que tem um modelo do próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o modelo de selo, nesse selo já consta o valor, tá? E consta o valor por causa dessa determinação legal, que tem que ter no selo os valores constantes daquele ato. E quais são esses valores constantes? Aí aqui vai delimitar o valor dos emolumentos da TFJ, do valor final ao usuário, do ISSQN, se houver, também dos valores de eventuais despesas providas pelo usuário na forma do artigo 17 da lei estadual. Vamos lá ver o que é esse artigo 17 da lei estadual, porque eu também não estou lembrando.
Cabe ao interessado prover as despesas com condução, telefonema, correspondência física ou eletrônica, serviço de entrega, cópia reprográfica, despesas bancárias ou de instituições afins para a utilização de boleto, cartão de crédito e débito, quando expressamente solicitadas e não previstas no artigo 7º desta lei. A despesa com publicação de edital, bem como acesso a sistemas informatizados. Essa daqui, gente, são as outras despesas, vamos supor, uma despesa de correios, alguma coisa assim. São valores que são uma despesa provida pelo usuário. Outra coisa que tem que constar também nesse selo, que tem que constar na margem do documento, é a quantidade de atos praticados e os respectivos códigos fiscais especificados no anexo 2 da portaria conjunta do TJ da Corregedoria, da Secretaria Estadual da Fazenda. Gente, o que são esses códigos? Esses códigos são os códigos de cada um dos atos. Então, assim, cada ato praticado, ele tem um código correspondente. E quando a gente faz o selo, do lado de cada ato tem a quantidade. Então, vamos supor, uma escritura pública com conteúdo financeiro e o conteúdo financeiro, o valor que a gente está considerando nessa escritura com conteúdo financeiro é R$40 mil. Então, a gente vai pegar o código do ato que está nessa margem, que o R$40 mil se encaixa, e os arquivos daquele ato. Então, quando a gente sela a escritura pública, a gente vai selar com todos os atos correspondentes a ela, que é o ato da escritura, mais todos os arquivos. Se tiver, por exemplo, alguma diligência, ainda vai ter o código da diligência também. Então, vai ter do lado de cada código, vamos supor, 1403, um código 1403, 25 códigos 8101, 8101 é o código dos arquivos, e uma diligência 8503, se não me engano. Então, é assim que a gente encaixa os códigos e os atos. Então, por isso é importante também a importância do recibo estar certo para que o selo fique correto, e o selo que está no documento tem que corresponder exatamente, o valor que está ali naquele selo tem que corresponder ao valor utilizado naquele recibo do cliente. Então, tudo isso tem que corresponder. Por quê? Porque essas informações, elas vão não só apenas para o cliente, mas vão também para o tribunal, que são objeto de correição. Ok? Então, assim, tudo isso correspondendo no sistema, tem que corresponder, porque está tudo previsto nesse provimento e nas normas, nos regramentos legais. Então, parágrafo 1º. Para a emissão do recibo de que trata o caput deste artigo, serão observados os valores constantes das tabelas de emolumentos vigentes, fazendo-se constar de forma desmembrada a quantia destinada ao recomp. Porque vou novamente tratar sobre a divisão, né, a composição daquelas verbas. Então, a gente tem os emolumentos brutos, até FJ e VSSQN. Os emolumentos brutos, eles são formados pelos emolumentos líquidos mais recomp. Então, o que está pedindo é para que no recibo conste o valor dos emolumentos líquidos separado do recomp, tá? É isso. A segunda via dos recibos emitidos deverá ser arquivada em meio físico ou eletrônico pelo prazo de 6 anos contados da data da emissão. Então, gente, como a gente... Aqui no cartório de papagaios, nós temos tudo de forma eletrônica, nós não temos a necessidade de fazer nenhum arquivo físico disso, mas de forma eletrônica nós temos todos os atos. E aí aqui vocês estão vendo por que o dos atos, e por que a necessidade dos recibos estarem completamente corretos. Então, houve devolução do valor para o cliente, mas foi R$3,49, né, que foi devolvido para o cliente. Ok, então no recibo tem que estar que esse R$3,49 foi devolvido para o cliente. Por quê? Porque esse recibo, ele pode ser objeto de correção no prazo de 6 anos. Então, ele tem que estar correto. Esse é um ponto muito importante, eu bato muito nessa tecla, né, de que o recibo tem que estar certinho. Então, é por causa dessa situação. Vamos lá, parágrafo 3º. Nos casos de arquivamento eletrônico, deverá ser formado e mantido arquivo de segurança dos recibos mediante backup em mídia eletrônica digital ou por outro método hábil a sua preservação. Nós temos, né, aqui no cartão de papagaios, a gente segue isso, mas vocês estão vendo, gente, o motivo de determinadas exigências. Por que ter um backup? Por que fazer backup? Por que a empresa muitas vezes liga falando, olha, o backup deu errado, vai lá no servidor, faz tal procedimento e tal. Por causa disso,
né? Essa atividade fica por conta da escrevente substituta, mas é uma atividade que muitas vezes não se entende a importância, mas está aqui, né? Um dos motivos, né, dela ser realizada e ser tão importante. Na cotação realizada no livro, ficha ou outro apontamento a ele correspondente, constante do arquivo da serventia a que se refere o caput deste artigo, deverá haver. Então, gente, olha só, na cotação realizada no livro, na folha do documento que vai lá para o livro, ou seja, na folha da escritura, na folha da procuração, na folha do registro de nascimento, no cartão de assinatura. Então, nesse ato, que é de extrema importância que a gente guarda esse ato físico na cotação realizada no livro, na ficha ou no outro apontamento, tem que ter também o valor dos emolumentos, a TFJ, do total cobrado, eventual ISSQN, o número do selo de fiscalização eletrônico eletrônico de consulta e o respectivo código de segurança, a quantidade de atos praticados e os respectivos códigos fiscais especificados no anexo. Então, gente, tudo isso também tem que estar no selo à margem do documento que é arquivado no cartório. Por isso que eu criei como regra a gente copiar o mesmo selo. O mesmo selo que a gente coloca no documento para parte, a gente coloca no documento que fica arquivado no cartório. Exatamente porque os dois ficam sendo idênticos e aí eles cumprem todas as exigências e fica show de bola e aí a gente consegue cumprir todos os requisitos, tá? Parágrafo 5º. Poderá o tabelião ou oficial de registro lançar na cotação realizada no livro, ficha ou outro apontamento, a imagem do QR Code para a consulta do selo eletrônico utilizado no ato. Pode ser que tenha. Então, aqui, poderá é uma faculdade, não é uma obrigação. Então, poderá o tabelião ou oficial de registro lançar na cotação realizada no livro a imagem do QR Code. E aí, novamente, como a gente atualmente copia o mesmo selo que vai para a parte, é o mesmo selo que fica arquivado no documento que fica no cartório, eles têm QR Code. Então, os dois ficam tendo QR Code. Artigo 138, a cobrança pelos atos de arquivamento é restrita aos documentos estritamente necessários à prática dos atos notariais e de registro, e cujo arquivamento seja expressamente exigido em lei ou ato normativo para lhes garantir a segurança e a eficácia. Então, gente, esse artigo a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a cobrança pelos atos de arquivamento. Então, a gente tem em muitos atos que a gente pratica, a gente precisa arquivar alguns documentos. Claro que existem alguns atos que a gente já sabe de cor, né? Todos os documentos que são necessários, já sabe o que pode dispensar, o que não pode, mas existem algumas dúvidas, né? Quando chega um ato diferente no cartório, ou quando um ato que a gente não pratica tão comumente, né? Sempre gera dúvida. Quais documentos vão ser objeto de arquivamento? Eu sempre vou orientando para a gente ir raciocinando o tipo de ato. Então, por exemplo, olha, temos um outorgante, então a gente precisa do documento pessoal do outorgante. Temos um outorgado, a gente precisa do documento pessoal do outorgado. O ato está dizendo respeito a um veículo. Então, precisamos desse documento do veículo. Vamos dar uma olhada no Código de Normas, quais documentos que aquele ato especificamente são considerados imprescindíveis. Quando é uma escritura pública, a gente vai no artigo que fala da parte geral da escritura pública para a gente ver quais são os documentos imprescindíveis para todas as escrituras. Mas essa é uma escritura específica que tem regramento próprio no provimento. Então, vamos olhar, sei lá, falar de algum documento específico, tá? E existem alguns documentos que eles estão previstos em outras normas e que a gente tem que tomar muito cuidado. E outro documento aleatório que a gente queira? Olha, precisamos analisar se isso vai garantir a segurança e a eficácia. Por quê? Porque a gente só pode cobrar o arquivo daquilo que for necessário à prática do ato e cujo arquivamento seja expressamente exigido em lei ou ato normativo. Esse documento é para dar segurança, mas apenas para nós praticarmos o ato. Ok, nós podemos arquivar esse documento, mas sem cobrar da parte o arquivamento dele, tá? É um documento que ele pode ser dispensado. Olha, se pode ser dispensado, é uma faculdade. A pessoa apresentou o documento, nós vamos cobrar o arquivamento. Mas ela não quer apresentar o documento e existe a faculdade de dispensar? Ok, dispensou, não se cobra arquivo daquilo. Mas mesmo assim eu quero arquivar para guardar. Ok, vamos arquivar, mas sem cobrar da parte. Então a gente precisa ter cuidado com o que vai ser cobrado de arquivo, tá? Da parte.
quais as declarações, quais as certidões, principalmente certidão negativa, qual certidão que obrigatoriamente nós precisamos arquivar, quais vão ser dispensadas, podem ser dispensadas e a parte quer que dispense, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses dispositivos que prevêem esses arquivos, e aí a gente tem que tomar cuidado sobre o que nós vamos efetivamente cobrar ou não de arquivos, tá? Da assistência judiciária e da isenção do recolhimento de emolumentos e da taxa de fiscalização judiciária. Gente, nós vamos dar uma paradinha aqui e a gente continua no próximo vídeo.